E o nosso objetivo nesta videoaula é conferir alguns conceitos de estatística, mais precisamente de amostra e de média, mediana e moda posteriormente. Eu deixei aqui essas videoaulas que estão à disposição, inclusive aí na descrição do vídeo, para que vocês consigam conferir todos os detalhes desses temas que nós abordaremos. Bom, vamos à primeira questão. Para ser aplicado o conceito de amostra aleatória simples, é indispensável. Bom, quando você lembrar de amostra aleatória simples, você tem logo que imaginar. Eu tenho uma população e eu vou ter que construir um subconjunto dessa população usando o conceito de sorteio. Então eu vou sortear alguns elementos. Mas como eu vou fazer isso? Você pode associar cada elemento da população a um número e conhecendo o tamanho da população, que normalmente é dado ou é determinado, você vai calcular justamente a quantidade de elementos a serem sorteados para formar a amostra. Esse é o conceito mais geral que você tem dessa amostra aleatória simples. Aleatória porque mesmo porque o sorteio ele é fundamental nessa situação. E quando você fala em sorteio, você fala em um processo no qual todos os elementos da população têm a mesma chance de ser sorteado, a mesma probabilidade de ser sorteado. Então vamos aos detalhes. A primeira afirmação, que a população esteja dividida em subconjuntos, que não tem elementos em comum. Bom, essa ideia de subdividir a população em conjuntos que não tem elementos em comum é característica da amostra proporcional estratificada, ou amostra estratificada proporcional, como você queira chamar. Logo, esse primeiro item não está relacionado com a amostra aleatória simples. Segundo item, que a população seja dividida em uma quantidade igual ao número de elementos da amostra. Ou seja, se você quiser fazer uma amostra com 10 elementos, você vai ter que dividir a população em 10 subconjuntos, 50 elementos, 50 subconjuntos, e tirar um elemento de cada um. Isso daí é típico da amostra sistemática, que é usada muito em controle de qualidade. Então, na primeira alternativa aqui, você tem uma afirmação relacionada à amostra estratificada proporcional, na segunda amostra sistemática, a terceira, que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Sim, isso é fundamental. Exatamente isso. Isso que está relacionado com a palavra aleatória. E o último item, ele não serve por quê? Que não seja feito um sorteio. Não, é o contrário. Segunda questão. Para ser aplicado o conceito de amostra proporcional estratificada, já lembrou o quê? Uma população subdividida em subconjuntos. E você vai construir um conjunto menor a partir desses subconjuntos. Só que a formação da amostra ela é proporcional à formação às quantidades dos elementos dos subconjuntos. Então, por exemplo, se você tem uma população formada por 50 homens e 100 mulheres, quando você for fazer uma amostra de 10%, na amostra você tem que ter também o dobro de mulheres em relação à quantidade de homens. Então, por exemplo, se for 10% o tamanho da amostra, 10% de 50 vai dar 5, então você vai ter que ter 5 homens nessa amostra, e 10% de 100 dá 10. Logo, a amostra seria formada por 5 homens e 10 mulheres. Você note que na própria amostra a quantidade de mulheres é o dobro da quantidade de homens, o que está ocorrendo na população. E a população ser dividida em uma quantidade igual ao número de elementos da amostra. Se tiver 1000 elementos na amostra e você quer 100, então você vai dividir em 100 subconjuntos? Não, isso é típico da amostra sistemática, esse segundo item. E do terceiro, os elementos da população sejam escolhidos sem aleatoriedade. Não, não, não. Esse daqui não faz parte das amostras probabilísticas. E o último item, que não seja feito um sorteio numérico para determinar os elementos da amostra. Não, tem que ser feito um sorteio. Nos conceitos que foram abordados na videoaula, você note que os elementos de cada subconjunto serão associados a um número. E você vai sortear uma quantidade proporcional em cada subconjunto. Veja lá na videoaula, vale a pena. Terceira questão. Para ser aplicado um conceito de amostra sistemática, é indispensável que
a população esteja dividida em subconjuntos que não tenham elementos em comum. Não, isso é típico da amostra estratificada proporcional. Que a população seja dividida em uma quantidade igual ao número de elementos da amostra. Exatamente isso é verdade. Terceiro item aqui, que os elementos da população sejam escolhidos sem aleatoriedade. Não, de jeito nenhum. Do jeito que falou aqui, os elementos da população, quer dizer, todos aqueles conjuntos ali que você formaria, você não teria aleatoriedade na escolha de nenhum deles? Não, na primeira você tem que ter aleatoriedade, então essa daqui não serve. E que não seja feito um sorteio. Não, tem que ser feito um sorteio justamente no primeiro subconjunto e considerar os elementos de mesma posição nos outros. Esse é o conceito de amostra sistemática. Indique uma situação para a qual é recomendado o conceito de amostra proporcional estratificada. Normalmente você quer fazer um subconjunto que seja representativo e proporcional. Isso é típico da formação de comissões. Controle de qualidade? Não. Qualquer situação? Não. Mesmo porque se você tiver um controle de qualidade, você vai encaixar a amostra proporcional estratificada em qualquer situação? Não, não tem como. Formação de uma comissão com representatividade proporcional é essa daqui. Um sorteio simples é mais adequado lá no sentido da amostra aleatória simples. Essa outra, vamos lá, indique uma situação para a qual é recomendado o uso do conceito de amostra sistemática. Como eu já disse, controle de qualidade. Nessa outra, indique a situação para a qual é recomendado o uso do conceito de amostra aleatória simples. Controle de qualidade? Não. É essa amostra sistemática. Qualquer situação? Não. Formação de uma comissão com representatividade proporcional? Não. Uma coleta de dados a partir de um conjunto sem distinção, usando sorteio, que indicará, né, os elementos que fornecerão os dados. Exatamente isso. Então você vai sortear alguns elementos da população que vão fornecer os dados a serem usados no seu estudo estatístico. Uma turma de 8º ano tem 40 alunos e de 9º ano 30 alunos. Para representar proporcionalmente os alunos dessas turmas em um evento comemorativo, foi estabelecido que seria composta uma comissão de 20% do total das turmas. Opa, comissão quer dizer o quê? Representatividade proporcional. Amostra aleatória simples. 20% de 40 vai dar quanto? 10%. Basta dividir aqui por 10, 40 por 10 dá 4, isso equivale a 10%. Então 8 serão equivalentes a justamente 20% dos alunos do 8º ano. E aqui, 6 alunos para o 9º ano. A amostra então será formada por 8 alunos do 8º ano e 6 alunos do 9º ano. 5.000 unidades de kits foram produzidos e deseja-se fazer um controle de qualidade de 1% deles, de acordo com o conceito de amostra sistemática. Então, o que você vai primeiro? Você quer fazer análise de 1% de todos os kits. 1% é a centésima parte. 1% de quanto? De 5.000. A centésima parte de 5.000. Você divide 5.000 por 100. Então você vai ter 50. Então você precisa de 50 elementos, 50 kits, para fazer o controle de qualidade. Então você vai dividir essa população de 5.000 elementos em 50 partes. Você vai obter 50 partes de 100 elementos. Então vamos lá. O conjunto com 5.000 unidades será dividido em uma quantidade de subconjuntos igual a 50. Então, se eu quero 1% de 5.000, que corresponde a 50 elementos, eu vou tirar um elemento de cada subconjunto. Ou seja, eu vou precisar de 50 subconjuntos. Cada subconjunto terá que ter quantos? Bom, se eu tenho 5.000 elementos dividido em 50 subconjuntos, 5.000 dividido por 50 dá 100. Então, nós teremos 100 elementos em cada subconjunto. Será sorteado do primeiro subconjunto a quantidade de elementos igual a quantos elementos? Um só será sorteado do primeiro subconjunto. E se for sorteado 17? Então os elementos que farão parte do controle de qualidade serão 17, 117, 217, etc. Facinho essa, não? Vamos nessa agora para a parte de moda, mediana e média. Numa avaliação, 1, 2, 3, 4, 5 alunos tiraram essas notas. Calcule a média. Como é que você calcula a média? Soma tudo, divide por 1, 2, 3, 4, 5. Então você soma 7 com 6, com 1, com 7 e 9. Então você teria que escrever aqui tudo. Eu não vou escrever isso para não demorar muito na videoaula. Então você faz o quê? 7 com 6, 13. Mais 1, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 9, 30. Você tem uma soma de 30 unidades, vai ter que ser dividida para calcular a média em quanto? 1, 2, 3, 4, 5.
30 dividido por 5, 6. Então a nota média seria 6. E aí você completaria com os detalhes. Numa avaliação, as notas dos alunos têm esse padrão. Calcule a mediana. A mediana aqui que é mesmo o conjunto de dados em ordem. Se você colocar aqui em ordem, por exemplo, o primeiro elemento é 1, o segundo 6, o terceiro 7, mais outro 7 e 9. Você colocou em ordem, isso é fundamental. E agora, qual que é o elemento central? Bom, eu tenho 5 elementos. Se eu dividir em duas partes, eu vou ter 2,5. Mas não tem meio elemento, né? Eu vou ter, então, considera 2. 2 elementos antes da mediana e 2 elementos depois. A mediana aqui, quem que é? É 7. Então, aqui a mediana é 7. E como que eu registraria esses detalhes? Colocando em ordem os elementos, você terá 1, 6, 7, 7, 9. O elemento que ocupa a posição central é o 7. Ou se eu dividir 5 elementos em duas partes, eu tenho 2,5. Ou seja, eu vou ter 2 elementos antes da mediana, logo o terceiro elemento é a mediana. E aí você tem justificada a questão. Numa avaliação, as notas são essas, mesmo padrão. Calcule a moda. A moda, por definição, é o elemento que tem maior frequência. Pode ter vários, mas nesse caso aqui só tem o 7 que apareceu 2 vezes. Então a moda é 7. Por quê? Porque é o valor que apareceu com maior frequência. E é isso aí. Espero ter ajudado. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Você está convidado a participar dessa aventura fantástica para o universo matemático. Até a próxima!